Bom, nós vamos trabalhar com 3 situações, que são 3 situações que podem cair em prova. Primeiro, o reincidente. Segundo, o criminoso habitual. E terceiro, os militares. Como fica a insignificância para essas pessoas que os senhores estão vendo ali? Certo? O reincidente, o criminoso habitual e os militares. Primeiro vamos falar sobre o reincidente. A pergunta que se faz primeiro é: o que é um reincidente? Muita gente responde assim: ah, professor, reincidente é aquele que cometeu pelo menos 2 crimes. Tá certo? Tá. Com certeza o reincidente cometeu mais de um crime. Mas você tem que entender que nem sempre cometer mais de um crime quer dizer reincidente. A recíproca não é verdadeira. Como assim? Vou explicar. No reincidente, ele tem que ser condenado, tá, por um crime, sendo que em no máximo 5 anos para trás, ele já tenha sido condenado por um crime com decisão transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso algum. Então vamos supor assim, ó. 2014 tem ocorrido o crime. 2020, um novo crime. E o sujeito foi condenado. Eu posso dizer aqui que ele é reincidente? Não. Por que não? Porque a condenação foi mais de 5 anos. Ah, mas vamos supor que o trânsito em julgado se deu em 2019. Não importa. O fato tem que ter ocorrido e transitado em julgado no espaço de 5 anos. Então, se transitou em julgado aqui no ano, por exemplo, de 2017, agora nós vamos ter a reincidência ali. Agora sim nós podemos considerar esse sujeito reincidente. Certo? Cuidado quanto a isso. Mas a pergunta que nos interessa agora, o que realmente é importante agora para nós, é saber, meus amigos, como é que fica, certo, a aplicação do princípio da insignificância para o reincidente, ok? Nós temos aqui, isso é uma coisa muito comum no direito, então se habituem um pouco quando vocês estudam direito, seja penal, seja processual penal, mas existe bastante, tá? Que são correntes, entendimentos. Nós temos na doutrina e na jurisprudência um pouco de oscilação no entendimento. Uma primeira corrente entende, certo, que para o reincidente o princípio da insignificância não pode se aplicar. E por quê? Porque a gente tem que lembrar que a finalidade da insignificância é política criminal, lembram disso? Ou seja, o direito penal se voltando para os anseios sociais. A sociedade, amigos, ela tem preocupação com os reincidentes. Muitos, inclusive, desacreditam na justiça penal no Brasil, no sistema penal brasileiro, dizendo que ele não ressocializa ninguém. Então, eu não poderia nunca dar um benefício como o princípio da insignificância para um reincidente, porque aí eu estaria voltando o direito penal para ele e esquecendo dos anseios sociais. Então, esse é um entendimento, certo? Todavia, nós temos um segundo entendimento. Nós temos uma segunda corrente. A segunda corrente entende que se aplica
o princípio da insignificância quando se trata de reincidente. E por que motivo? Por que razão? Vou explicar agora. Amigos, olhem só. Cadê o... Deixa eu só apagar aqui. Vejam só aqui, ó. Dosimetria da pena, tá? O juiz, quando vai aplicar uma pena, vai ter a primeira fase, vai ter a segunda fase e vai ter uma terceira fase. O sistema de aplicação de pena, a dosimetria da pena, ela é trifásica. A primeira fase é a chamada pena base. Lá do artigo 59 do Código Penal, onde o juiz vai estabelecer entre o mínimo e o máximo. A segunda fase são as agravantes e atenuantes. E a terceira fase são causas de aumento e causas de diminuição de pena. Ok? Então vejam, vamos pegar aqui no quadro, acompanhem comigo. Opa! Deixa eu só ligar aqui. Pronto. Vamos comigo até o artigo 61. Vem junto. Artigo 61. Chegamos no 61, certo? Falam de circunstâncias agravantes, não é isso? Mas vocês vão ver que diz assim o 61, ó. São circunstâncias que fazem o quê? Que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. O quê? A reincidência. Então, quando o juiz perceber que o indivíduo é reincidente, o juiz tem que aplicar uma agravante. Ou seja, a pena tem que ficar um pouco maior. Exatamente por ser reincidente. Aí alguém talvez vai me perguntar assim, mas professor, isso não seria um motivo, inclusive, para não aplicar insignificância? Por ser mais grave ainda, não deveria incidir. Ledo engano. Quem defende que a insignificância tem que se aplicar também ao reincidente, faz o seguinte raciocínio, e olha que genial. Meus amigos, quando o juiz aplica a pena para o indivíduo, é porque com certeza esse magistrado condenou esse sujeito. E se condenou o sujeito é porque o juiz entendeu que existiu o quê? Crime. E o que é um crime? É um fato típico, ilícito e culpável. Meus amigos, aí é que está a grande questão. Entende essa corrente de pensamento que a reincidência, ela não é requisito para aplicar a insignificância ou não. Ela apenas é critério de aplicação da pena. Certo? Ela incide na dosimetria, não na tipificação. Logo, no momento que eu entendo que houve insignificância, eu já sou obrigado, se eu sou juiz, a absolver o agente. E se eu absolvo, eu não vou chegar numa aplicação de pena para agravar a pena na reincidência. É por isso. Perceberam? Então, como a finalidade da reincidência é apenas aumentar a pena, só serve na dosimetria, em calcular o valor da pena. E a insignificância incide na tipicidade. Ou seja, a insignificância, a criminalidade de bagatela vai matar a tipicidade, logo não vai ter crime e não vai ter pena para fazer a dosimetria.
ok? Então nós temos uma corrente que diz que não se aplica a insignificância no reincidente por política criminal, um outro entendimento que diz que incide porque a reincidência é apenas na dosimetria da pena e não para tipificação. E por fim, amigos, nós temos que saber qual é que nós temos que marcar na prova. E na prova, vocês vão, na verdade, seguir o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo entende da reincidência? Depende. O Supremo entende o seguinte: se for reincidência genérica, se aplica a insignificância. Se for reincidência específica, não incide a insignificância. Professor, como assim? Reincidência genérica é quando em até 5 anos tu comete um crime e depois tu comete um crime qualquer. Podem ser crimes diferentes, entendeu? Furto e apropriação indébita e receptação, crimes diferentes. Nesse caso, a insignificância pode incidir. Mas quando se tratar de reincidência específica, ou seja, infrações penais iguais, idênticas, aí não incide. Por exemplo, furto e furto, apropriação indébita, estelionato, receptação, descaminho, aí não vai aplicar. Certo? Reincidência genérica se aplica. Reincidência específica não tem aplicabilidade. Dito isso, a gente mata aqui o reincidente. Agora nós temos que falar do criminoso habitual. Esse cara é muito legal de falar dele, pessoal. E se cair em prova, eu estou dando o diferencial para vocês. Porque muita gente não vai acertar o que eu vou explicar. Mas vocês vão matar a questão. Como é que fica a questão do criminoso habitual? Primeiro, nós temos que saber o que é o criminoso habitual. E aí entendam o seguinte: criminoso habitual é o profissional. É aquele que ganha a sua vida cometendo crime. Certo? Ele passa a vida dele cometendo infração penal. Não se trata de um criminoso eventual que eventualmente comete crime, não. É aquele que tem o crime o seu propósito de vida. Ele vive do crime. Vocês concordam comigo que aplicar o princípio da insignificância para o criminoso habitual, em primeiro lugar, incentiva a criminalidade? Não há dúvida. E aí a política criminal vai para o espaço, né? Já era a política criminal. Começa por aí. Nós não podemos nunca fomentar a criminalidade. Então eu já estou adiantando, não se aplica o princípio da insignificância ao criminoso habitual. Mais um motivo. No caso concreto, no criminoso habitual, o resultado já pode ser significativo. Por exemplo, vamos pegar, amigos, um caixa de supermercado, certo? Que no final do dia de uma segunda-feira, no caixa dele tem R$ 6.500 e ele subtrai R$ 30. E ele faz isso na terça, na quarta, e vamos supor que ele trabalha os 30 dias. Todo dia ele comete um furto. É o trabalho profissional dele. 30 pila, R$ 30, em tese insignificante, para um mercado milionário, para uma rede de supermercados milionário. Só que no final dos 30 dias, isso já tem quanto de produto do delito? R$ 900. Perceberam? O final já pode não ser, meus amigos, tão inexpressivo assim. Então, cuidado, toda vez que a gente estiver diante de um criminoso habitual, não se aplica a insignificância. Primeiro, por questões de política criminal, certo? E segundo, é fomentar a criminalidade. E segundo, porque o resultado ele pode ser, vir a ser proveitoso. E agora, por fim,
Então, cuidado, apenas para deixar claro, né? O reincidente, se for genérico, yes. Se for específico, não. Criminoso habitual, não. Militares. Militares, amigos, não se aplica o princípio da insignificância. Não importa o comportamento deles. Não importa o que eles fizerem. Não se aplica o princípio da insignificância. Certo? Não tem aplicabilidade. Por quê, amigos? Porque a sociedade exige da justiça castrense, dos militares, comportamento impecável e ilibado. Então, amigos, se um militar é surpreendido fumando um baseadinho dentro da viatura, não incide em insignificância. Se ele subtrai uma resma de papel ao maço, não incide em insignificância. Por quê? Porque aqui não é reduzida a reprovabilidade da conduta, é elevada a reprovabilidade da conduta. E se é elevada, não se aplica aos militares. Certo?